A paz de Deus com todos. A paz de Deus a todos. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos aqui hoje eu e meu esposo, o Gesiel, para quem não conhece. O Gesiel super gosta, né, de aparecer nos vídeos. Sim. É verdade, meu amor? Verdade. Muito. Viemos aqui para contar um pouquinho de como nos conhecemos, um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho de como foi o nosso namoro também. Por onde que a gente vai começar? Pelo começo, né? Bom, quem conheceu quem chegou na vida de quem? Fui eu que cheguei na vida do Gesiel, né? Cheguei lá na cidade que ele morava. Meus avós viajavam, né, bastante. E numa dessas viagens minha mãe foi junto e conheceu uma pessoa da família dele que era solteira, né? E tinha uma pessoa na nossa família que também estava solteiro. Então, eles, através da minha mãe, conversaram, se conheceram, conversaram por mensagem, né? E decidiram conhecer pessoalmente. E nessa viagem para conhecer pessoalmente, minha mãe foi também junto e decidiu me levar, porque na época eu estava trabalhando, estudando, enfim, estava com a vida um pouquinho corrida e minha mãe achou por bem de me proporcionar esse fim de semana um pouquinho mais de descanso aí. E essa cidade onde fomos conhecer essa pessoa da família dele, que ele também morava, ficava a 400 e poucos quilômetros de onde eu morava. Passamos o final de semana lá, né? Isso. E quando chegamos lá, o Gesiel já estava, eu só não reparei assim, porque ele estava bem reservado, bem quieto. E depois me falaram, né, mencionaram, olha, você viu fulano, né, que era ele. Falei, não reparei. Mas aí quando me falaram, eu já fiquei mais esperta. Falei, olha, vou dar uma olhada, vou dar uma reparada, né, no fulano. E aí no outro dia, a gente se viu, mas não conversamos. E viemos embora, foi uma viagem muito rápida. Depois disso, ele começou a me ligar. Pegou o telefone da minha casa, né? Começou a me ligar. A primeira vez eu não quis atender, porque eu fui pega de surpresa. Então eu falei que ia na padaria e fui realmente, pra não ficar como mentira aí. Quando eu voltei, ele retornou a ligação e aí nós começamos a nos falar. O assunto era praticamente trabalho, escola, enfim. Qual foi o seu dia? As coisas da igreja também. E aí, passou alguns dias, o Gesiel falou que tinha alguma coisa pra me falar, né, meu amor? E aí ele falou, olha, eu tenho uma coisa pra falar pra você, mas eu tô meio sem jeito. E aí eu também estava sem jeito. Não o ajudei em absoluto nada, né? Falei pra ele, tudo bem, quando você quiser ou conseguir, você me fala. E pronto, desligamos o telefone, né? Pois é. E no outro dia ele ligou, aí acho que ele criou coragem, né? E aí me falou que estava gostando de mim, queria saber se eu estava gostando dele, né? O que eu sentia a respeito dele. E foi nesse momento que a gente combinou, né? De buscarmos saber no Senhor qual a vontade dele, qual o propósito que ele tinha para as nossas vidas. Saber se era plano dele nos unirmos. E começamos a orar, congregar, enfim, buscando sinais, né, buscar a palavra também, que o Senhor nos confirmasse de alguma maneira se era a vontade dele que nos uníssemos, né, porque a nossa intenção, obviamente, era namorar para casar, para construir aí uma família, enfim. E quando nos sentimos confirmados, a gente conversava por telefone, né, e sempre falava um pro outro como estávamos nos sentindo e o que estávamos entendendo, e decidimos então começar aí pela fé. Era namoro à distância, bastante desafiador. Na verdade, eu acho que todo relacionamento tem os seus desafios, seja morando perto ou longe, mas experimentamos nas nossas vidas os desafios do relacionamento à distância, né? Uma das dificuldades do namoro à distância, que a gente, entre tantas, né, que a gente vivenciou, foi também, assim, falatórios, né? A gente tem muito isso de pensar, eu não ligo para o que os outros falam, né? Eu não devo ligar. E isso é uma verdade, né? A gente precisa saber o que tem no nosso coração, o que estamos vivendo e não se importar se formos aí mal interpretados, né? Mas é bem desafiador você ouvir, né, tantas palavras negativas, né? Mas o que nos sustentou nesse momento também foi o desejo de vencer
né? E a confiança naquilo que Deus tinha nos falado, confiando de que o Senhor nos tinha confirmado e desenvolver aí relacionamento, um fortalecer o outro também, conhecer o outro, aprender a confiar no outro, né? Foram coisas que nos ajudaram muito neste momento. E começamos então a namorar por telefone. O Gesiel me ligava todos os dias, praticamente, no orelhão, né, amor? Com um cartão de 12 unidades, a maioria das vezes, né, o que ele conseguia comprar para estar falando assim todos os dias. Um cartão de 12 unidades, eu acho que dava para falar uns 8 ou 10 minutos. Então era realmente perguntar do dia aí, do trabalho, enfim, falar 2 palavrinhas. O que você comeu? Exatamente. E já encerrar, né? Então, depois de um mês, mais ou menos, né, que a gente estava conversando por telefone, namorando por telefone, ele veio para me visitar e também para falar com os meus pais, né? Passou o fim de semana aqui, e depois voltou embora. O coração ficou partido e saudoso, né? E depois disso ele veio mais algumas vezes também. Nesse período do início do nosso namoro, a gente não conhecia o termo corte. Namoro de corte, né? Onde se evita o contato físico exagerado. Enfim, cada um decide aí da sua forma, mas a maioria das vezes, nesses termos do namoro de corte, né? Se evita o beijo, que é um contato bem íntimo, né? Enfim, a gente não conhecia os termos, mas no começo do nosso namoro a gente combinou, falou, olha, vamos evitar o beijo, o que você acha e tal, e combinamos, né, nós dois concordamos de evitar o beijo, e então começamos assim, né, passou 8 meses, mais ou menos, a gente deu um selinho, né, e depois disso, sempre que a gente se via, tinha o beijo, assim passamos alguns meses, né. Quando foi perto de 1 ano de namoro, mais ou menos, o Gesiel já estava vendo serviço mais perto da cidade que eu morava e ele conseguiu serviço numa cidade que dá 60 ou 80 quilômetros mais ou menos daqui, mas já ficou bem mais perto, né? E aí a gente se via com uma frequência um pouquinho maior, mas ainda era longe, né? A cada 15 dias, mais ou menos, a gente se via. Dava, né? Quando dava, às vezes não dava, né? A cada 15 dias. Do trabalho. Sim, mas ele começou a morar mais perto. Aí, passado alguns meses, né, o Gesiel conseguiu serviço aqui e começou a morar num bairro bem próximo. Então, a gente se via já quase todos os dias aí. Praticamente todos os dias. Às vezes era só no ônibus, eu via ele voltando do trabalho, ele me via voltando da escola. Mas a gente se via todos os dias e já ficou mais fácil essa parte aí de conversar, né, presencialmente, enfim, estar mais perto. E mais ou menos com 1 ano e pouco de namoro, foi mais ou menos na fase que ele mudou pra cá, a gente teve uma discussão bem mais acalorada e decidimos dar um tempo. E eu acho interessante que nem eu nem ele tinha tirado as alianças, né? E assim, não sabíamos como resolver a situação, né? Cada um estava na sua razão, enfim, mas estávamos ali ainda, né, firmes no propósito. E no 3º dia que a gente ficou sem se falar, né, que seria esse tempo, a minha mãe veio conversar comigo, né, e falou, olha, o que você vai decidir, o que você vai resolver a respeito disso, né, querendo saber ali qual seria meu posicionamento. E a minha resposta para ela foi a seguinte: para entrar no relacionamento, para começar o relacionamento, né, eu busquei saber do Senhor se era a vontade dele, e uma vez que entendi que era a vontade dele, não sou eu que vou terminar, né? Não pretendo colocar fim, não sei como resolver, mas não pretendo colocar fim. Meu desejo ali era encontrar uma solução. O do Gesiel também, acredito, né, que sim. E nesse mesmo dia, né, quando aconteceu isso, quando minha mãe perguntou pra mim de manhã, à tarde a gente foi e conversou, acho que perto da hora do almoço, e entramos num acordo, né, e enfim, colocamos os pingos nos is, resolvemos. Mas eu acho bem legal, olhando pra trás, de pensar que nenhum de nós assim tínhamos tirado a aliança, né, jogado tudo pro alto, enfim. Nosso desejo aí era encontrar uma solução. E é bem interessante pensar sobre isso, porque a gente vê que a âncora, né,
que nos sustenta no meio das tempestades é a palavra de Deus, né? São os sinais que o Senhor Deus nos dá ao longo do caminho, porque nesses momentos de noite, de escuridão, nesses momentos desafiadores, de muitas dúvidas, enfim, de tantas dificuldades, o que nos sustenta é saber que o Senhor Deus está conosco no barco, né? E que Ele nos confirmou, enfim, isso nos dá força, né, para esperar, para aguardar até que o sol brilhe, né, até que o dia chegue. Tivemos aí um namoro bem conturbado, né, cheio de briguinhas. Base de orações, né, pedindo ao Senhor misericórdia. Sim. Nos ensinar, nos esclarecer, né? Sim. Tivemos muitas desavenças, cada um de um jeito, e unir aí todas as coisas e entrar num senso deu bastante trabalho, né? Desafiador, né? Precisou de bastante ajustes, precisou de rendição aí de ambos os lados. E de início, acredito que a gente demorou bastante para aprender, por isso as briguinhas aí, tinha algumas que a gente não sabia nem por que tinha começado, né? Pois é. Quando a gente via que tava brigado, não sabia nem qual que era o motivo inicial, né? Quando o Gesiel veio aqui a primeira vez me visitar, eu tinha bastante dificuldade com a timidez, né? Ele era bem fechado, bem calado, tinha dificuldade para expressar o que sente, e eu já não tinha tanta essa dificuldade, eu já conseguia falar, né? Mas eu era bastante tímida em relação a encontrar presencial, assim, né? Enfim. Olhar no olho. Olhar no olho, ter esse contato visual. Quando o Gesiel veio, a gente malemar conseguia conversar, né? Eu não conseguia olhar nos olhos dele, conversar tranquilamente, conversar naturalmente. E precisei vencer esses obstáculos aí da timidez, né? Um desafio que foi bastante grande para nós dois, né? Foi o fato do Gesiel não conseguir se expressar, né? Eu queria saber o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, e ele não conseguia. Cada um com as suas diferenças, suas dificuldades. Eu era para falar como foi meu dia, tinha dificuldade de falar o que eu sinto, como foi, em tudo. Eu tinha dificuldade de falar. Sim. E ela é totalmente oposta, né? Ela gosta de falar, gosta de saber, de perguntar. Eu ficava conversando sozinha, né? E a maioria das briguinhas, discussões aí que tinha era por causa disso. É a falta do diálogo, né? A falta de conseguir se fazer entendido e entender a pessoa, né? Foi um desafio bastante grande e a gente precisou aí vencer, tanto eu quanto ele, né? Eu precisei vencer minha timidez, ele precisou vencer a dificuldade aí de se expressar, né? E isso foi com o tempo, né? Foi uma construção. E, enfim, viemos aprendendo com elas, né? Através delas, dessas dificuldades e maturidades, viemos também amadurecendo. Tudo isso nos trouxe bastante aprendizado. E quando a gente faltava 1 ano e 2 meses para o casamento, que já estava marcado, nós decidimos novamente nos abster aí, enfim, evitar o beijo. Fizemos o combinado, né? Isso partiu do Gesiel inicialmente, eu achei super legal. Difícil, né? Mas muito bom. Combinamos novamente, foi bastante desafiador, mas aí, faltando esses 1 ano e 2 meses para o casamento, nós novamente voltamos ali no combinado inicial de evitar o beijo, né? E guardar isso pro casamento, que é o ambiente adequado, porque o beijo é um contato bem íntimo, e no namoro, para quem está aí buscando viver um namoro santo, um namoro que guardando aí os princípios da palavra de Deus, o beijo acaba nos levando a andar muito perto da linha do perigo, né? Precisa de muita vigilância, né? De muito cuidado, precisa sempre estar freando, né? Segurando, contendo, tomando muito cuidado para não ser tentado, enfim, corremos tantos perigos aí, né? E resolvemos nos abster novamente, fizemos o combinado, conseguimos, com a ajuda de Deus, e somos gratos por isso, né? Conseguimos aí levar esse combinado até o casamento, né?
E, claro, um ajudando o outro também. Nem todos os dias a gente acorda bem, nem todos os dias a gente acorda se sentindo preparado ou forte, mas aí, né, cada um ajuda o seu companheiro. Quando eu não estava bem, ele me ajudava. Quando ele não estava bem, eu quem ajudava. E assim fomos, né, e vencemos essa parte. Somos muito gratos por isso. E a respeito dessa parte do beijo no namoro, não amenizou, né, não ameniza as brigas, as discussões, os desentendimentos, né. Pelo contrário, acho que permaneceram do mesmo tanto, do mesmo tamanho, né? Mas eu acho que ocupa um tempo no qual a gente deveria estar desenvolvendo diálogo, construindo aí, desenvolvendo também a nossa amizade, né, como casal, para entrar no casamento com o diálogo já bem desenvolvido, com a amizade já bem consolidada, para então juntos vencer os desafios que virão no casamento, né? E o casamento é um lugar perfeito, então, para usufruirmos aí de todos os outros benefícios, né? Onde a gente pode dar carinho e receber carinho, né? Ter esse contato físico dentro do ambiente do casamento, que é para o ambiente do casamento, onde você pode aí, desfrutar com liberdade. E é isso, quando nos casamos, pudemos aí dar o tão esperado beijo, né? Que aí já estava muito esperado. Teve seus desafios, mas só que a gente colheu muitas coisas, né? Muitas bênçãos, muitos frutos, né? Graças a Deus. Somos muito agradecidos. E se for para você escolher algo assim, falar isso valeu a pena ou isso eu não faria, o que você tem para dizer a respeito do nosso tempo de namoro? É a questão do beijo, né? Que eu não faria, né? Desde o início. Você faria o combinado? Faria o combinado. Até o fim. Eu também. E eu levaria com certeza o combinado do beijo, né? Do começo ao fim do namoro. Eu acho que super valeu a pena todo o tempo que a gente conseguiu, né? Se esforçou pra isso e conseguiu. E também tiraria, assim, as briguinhas bobas, né? Eu sei que com elas que a gente aprendeu, mas assim, se fosse pra voltar no tempo e escolher fazer diferente, acho que eu tiraria bem essas briguinhas. Sim, o beijo e as brigas. As brigas desnecessárias, bobas, que a gente olha e fala que era tão desnecessário, sim, né? Então é isso, gente. Bem resumidamente, né? Colocamos aqui um pouquinho da nossa história e estamos aqui hoje, casados, graças a Deus. Felizes, né? Imperfeitos, com certeza, mas muito felizes por tudo que temos vivido, né? E pela família que construímos juntos aí. É isso? É isso. Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.